Olá, alunos, professores, estamos aqui ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui para passar uma aula que já foi, né? Já tivemos aí, nós vamos fazer uma retomada, né? Aproveitar esse dia aí e fazer uma retomada aí. Coloca aí na tela o nome da aula de hoje aí para o 6º ano aí, ó. Paisagem e a sua transformação no decorrer do tempo. Isso aí, agora apareceu. Aí, 6º ano aí, aula do primeiro bimestre. Comparando sequência de fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. Bom, vamos lá então. Vamos começar aí o que é paisagem. Vamos lá, paisagem. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Isso. É o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial, tá? E aí tem uma imagem muito bonita aí, colocando aí algumas representações aí, tanto de elementos naturais ou humanizados que nós temos aqui no nosso país, né? Nós aqui no Brasil, nós temos muitas imagens aí e muitas paisagens aí que são humanizadas, ou seja, ainda não foram transformadas pelo ser humano, como as outras aí que já são humanizadas, tá certo? Então é interessante isso, né? Quando a gente fala em elementos das paisagens, a gente acaba falando aí sobre transformação da paisagem. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Nós estamos aí nos referindo às transformações antrópicas aí feitas pelo ser humano na própria paisagem natural. Isso acontece aí em boa parte do planeta. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, né, de um desenho aqui, né, um trecho da Capitania de São Vicente, né, e também mostrando a Vila de São Paulo. Tá aí, ó. Transformações da paisagem da cidade de São Paulo, né? Isso aí é do século XVII, 1631, né? E mostra aí, né, as áreas, tanto aí dos relevos, as elevações que acercavam, né, a capitania de São Vicente, né? E do lado direito a gente vê aí, na parte superior aí dessa gravura, aí nós estamos vendo aí a Vila de São Paulo, né? Lembrando que nesse período, século XVII, né, a cidade de São Paulo ainda era conhecida como Vila de São Paulo, como diz aí, de 1631. E a gente vê, né, praticamente essa imagem aí sem alteração nenhuma, né, uma paisagem praticamente aí, totalmente natural, né, com algumas construções aí, mas são poucas, até porque pelo período aí ainda é o início do processo de transformações aqui da região aqui, tanto da cidade de São Paulo como também, né, do litoral sul, aqui no caso aí, na cidade de São Vicente, que na época era chamado de Capitania, tá certo? Vamos lá para a Várzea do Carmo? Então vamos lá, já século XIX. Da Várzea do Carmo também, né? Já temos aí construções, né? Já estamos falando aí de um período de século XIX, né? Nós estamos vendo aí já as transformações da paisagem da cidade de São Paulo no século XIX, né? Então nós temos aí a Várzea do Carmo, né, na parte superior, né, mas na parte de baixo, né, nós temos lá a região lá que é o Rio Tamanduateí, né? Então veja que interessante aí, né, as imagens, né, com o passar do tempo, logicamente, né, ainda, né, lentamente as transformações aí da paisagem da cidade de São Paulo, que não era na época, né, a principal cidade do Brasil. Nós tínhamos aí a capital no Rio de Janeiro, certo? Então a gente já viu duas imagens, né? Volta para mim, por gentileza. E aí a gente vê, né, as transformações como elas são lentas, né? Século XVI, século XVII, né? Século XVIII, né? Então nós temos aí períodos aí lentos, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo, que começa a tomar aí um prumo aí de avanço, né? De transformação da paisagem a partir do século XX. Nós vamos ver aí um mapa da área urbanizada da cidade de São Paulo de 1930 a 1949. Está lá, ó. Está aí na tela para vocês. A parte que está em vermelho e laranja são as áreas urbanizadas. Então, a que está em laranja, né, numa menor projeção, é uma área urbanizada até 1929. A partir de 1929, né, 1930 até 1949, né, além da parte laranja, se expande aí nas periferias aí a parte vermelha, né, e das quatro regiões aí que nós temos aqui, né, em São Paulo, né, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul,
né, e um pouco aí na Zona Oeste, né, mas a gente vê aí uma grande abrangência aí de crescimento na região da Zona Sul e na Zona Leste, né, e um pouco mais, aí, um pouco menos na Zona Norte e bem menos na Zona Oeste. O que está em verde são áreas de parques e áreas, né, preservadas, né. As partes cinzas ainda não foram, naquela época, né, ocupadas aí pela população, apesar de falar distritos atuais, mas são distritos de hoje, né? Mas os que estão em cinza aí é que na época ainda não tinha sido ocupado, né? Aí a partir de 1950, 1960, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, as periferias começam a ser ocupadas aí pela população. Tá certo? Então é mais um perfil aí de urbanização residencial, né, e um pouco aí comercial do que propriamente industrial, né? As indústrias ainda, em certa parte, se concentram aí nas regiões centrais da cidade de São Paulo. Agora nós vamos ver um outro mapa, né, igualzinho àquele, só com data diferente, tá lá, ó, de 1993 a 2002, tá vendo lá? Então, a parte alaranjada já é uma área bem urbanizada, e praticamente toda a parte aí da cidade de São Paulo, né, com exceção da Zona Sul, que ainda tem os extremos, né, que ainda não foram povoados, né, e a parte vermelha, que são áreas urbanizadas a partir de 1993 até 2002. Logicamente, se a gente pegar um mapa hoje de 2022, depois de 20 anos, vão ter mais áreas aí alaranjadas, como a gente vê nesse mapa aí, principalmente no extremo sul, né, da cidade de São Paulo, né, mas a gente vê ainda pontos verdes aí, que são os parques atuais que nós temos, né, na cidade de São Paulo. São poucos em relação ao espaço, que era totalmente natural, mas que com o passar do tempo, né, principalmente a partir do século XVI, e a gente viu nas imagens, né, vagarosamente ele começou a se urbanizar, até que explode aí em meados, principalmente em meados do século XX, como a gente reparou aí nos dois mapas aí do município de São Paulo. Aqui só mostra só o município de São Paulo, nada mais do que isso, tá certo? Volta para mim, por gentileza, isso. E aí agora, né, depois dessas imagens, de ver aí o crescimento, principalmente da cidade de São Paulo, eu trouxe fotos, né, para quem lembra aí da aula, de comparações entre o passado e o presente de algumas regiões, principalmente aqui da cidade de São Paulo. Então, a primeira delas é da Avenida Paulista, uma fotografia bem no início do século XX, 1902, os grandes casarões, aí, principalmente de industriais da época, né? Alguns eram também cafeicultores, né? Então tinha aí a oligarquia paulista, né? Morava principalmente aí na Avenida Paulista, bem arborizada, né? Não tinha ainda um asfaltamento nas ruas, e a gente vê na direita aí já os espigões, né, os edifícios aí construídos aí, principalmente a partir de 1950. Né, o primeiro edifício aí foi o edifício Drummond, né, construído aí na Avenida Paulista, mas quem, né, eu já falei isso, né, mas não custa lembrar, quem for visitar a Paulista hoje vai ter alguns poucos casarões preservados, né, até porque é interessante preservar, né, imóveis, né, para estar mostrando os períodos, né, e como eram construídos, e na Avenida Paulista não é diferente, tem alguns casarões aí preservados, tombados aí pelo Condefap, que é, né, a instituição que organiza essa relação de tombamentos, né, de edificações, né, para a cultura material e imaterial do nosso estado e, logicamente, do país. Vamos lá para a Estação da Luz? Vamos lá para a Estação da Luz, está lá, ó, fotografia de 1900, da Estação da Luz, né? Não mudou muito, né? Mas foi, logicamente, ela foi não reconstruída, mas foi feita aí uma reestruturação na fotografia mais recente, à direita, da atual, né, Estação de Luz, da Estação da Luz, né, estação de trem, né, da CPTM, aqui de São Paulo, tá certo? E aí nós temos aí a próxima, já pode ir para a próxima, o Vale do Anhangabaú, né, do início do século XX, com grandes edificações aí antigas, e do lado direito nós temos aí a foto mais recente, mostrando aí o Vale do Anhangabaú. A gente vê que tem praças aí que permanecem, né, boa parte iguais, né, mas boa parte aí dos edifícios também foram dopados, apesar que na direita você vê, né, um prédio menor, né, do lado esquerdo, né, junto com um prédio maior lá, bem na frente tem lá um casarão antigo, né, como eu falei para vocês. Algumas edificações são preservadas, né, através de tombamentos,
para manter aí a história da nossa cidade, de outras cidades. Não é só aqui no Brasil, é no mundo afora que tem aí essa questão de preservar edificações para relembrar o passado, certo? Vamos lá para o famoso Minhocão, tá lá, ó. Então tá lá o Minhocão, né, construído aí na década de 1970, né, a foto da esquerda é desse período da construção do Minhocão, né, e logicamente com a construção de grandes edificações, aí, os espigões aí no centro, aí nós temos aí, né, do lado direito, uma parte do Minhocão, né, que logicamente é coberto pelas edificações, né. De segunda a sexta ele é aberto aí para os veículos, no final de semana e feriado, ele é fechado, né, para recreação, né, já tem vários anos que, que se fala em demolição do Minhocão. Tem que lembrar que, apesar de muita gente achar ele inútil, ele liga, né, a Zona Leste com a Zona Oeste, né, dos dois, né, via de um lado e via do outro. Então, ele ainda tem a sua importância, mas é já, né, uma edificação bastante antiga, aí, já com seus mais de 50 anos. Vamos lá para a próxima? Aí eu trouxe aí uma foto aí aérea de São Paulo atual. Tá aí, ó, uma foto aérea de São Paulo, né? Vejam, né, construções e mais construções. Praticamente a gente não vê nenhuma área, né, natural, sim, uma paisagem bem humanizada aí, né, bem transformada aí pelos seres humanos. E para você entender melhor dessa imagem, eu trouxe uma de satélite, né, que é a parte roxa, pode colocar a próxima. A parte roxa é a parte aí no caso, né, a Grande São Paulo, a região aí do município de São Paulo. Somente aqui no município a gente vê já a extensão, né, para as outras regiões de outros municípios que fazem parte da Grande São Paulo. Então, ao centro está aí a cidade de São Paulo, a parte roxa é a parte urbanizada, né, aquela parte que, né, já praticamente aí foi tomada aí pelo ser humano, né, com poucas vegetações, principalmente relacionando com parques, né? Você veja que o extremo sul ainda permanece aí com bastante vegetação verde, né, que é a região lá da Zona Sul, né, para lá de Parelheiros, para quem mora aí no extremo sul da cidade de São Paulo. E a última imagem é uma imagem de satélite, né, das megalópolis de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Quando a gente vê uma imagem dessa, né, são várias imagens montadas, né, e aí se faz, né, essa montagem dessa grande imagem mostrando o que é uma megalópole. São duas metrópoles que praticamente se unificaram, né, através de estradas, né, construções, cidades, né, tem a ponte aérea Rio-São Paulo, né, mas veja a grande iluminação que nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e já aparece em destaque Campinas e Santos, que são regiões metropolitanas com bastante intensidade de populacional. Por isso esse grande brilho aparece aí nessas regiões aí. Então as regiões iluminadas são regiões com grandes focos populacionais e urbanizados. Certo, pessoal? Então é isso, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então estamos aí fazendo uma retomada dessa aula, que é muito interessante. É sempre legal falar de paisagem. Para finalizar, vamos colocar aí uma atividade de mão na massa, tá certo? E aí nós temos duas perguntas, para quem não fez na época que eu passei, que foi em fevereiro, pode aí refazer, né, ou fazer novamente, ou fazer, né, pela primeira vez. O que é uma paisagem? Em qual cidade você mora? Fica em uma área rural ou urbana, tá certo? E aí você faz um mão na massa, caracterizando aí, né, faça uma pesquisa de imagens da sua cidade do passado e compare as dos dias de hoje. Então tem 3 perguntas: o que é uma paisagem, em qual cidade você mora, fica em uma área rural ou urbana, e a terceira, caracterize a paisagem do caminho da sua casa até a escola, e aí vocês façam aí, mão na massa, uma pesquisa de imagens da sua cidade do passado e compare as do dia de hoje. Certo, galera? É isso aí. Para quem ficar ao vivo ainda, para participar da interação, vai passar a vinheta e a gente volta. Para quem não ficar, um forte abraço a todos.